meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Então, vamos começar o nosso dia aqui, né? Com bastante loucinha aqui para lavar, né? Vou mostrar aqui para vocês. É engraçado, né, gente? O pouco que a gente faz, eu vou botar vocês aqui, enquanto a gente vai conversando. Pouquinho que a gente faz na cozinha, como é que suja a louça, né? É a pior coisa que tem. Mas enquanto a gente vai conversando, enquanto eu vou lavando aqui, a gente vai conversando, né? Ontem eu comprei, não sei se eu falei pra vocês, mas eu vou colocar um kit degustação para vender no delivery. E aí, qual é a minha ideia? A minha ideia é o seguinte, os meus pedidos que entram pelo delivery, né? Dos outros produtos, dos bolos, dos copos, né? Dos meus doces, né? Eu vou fazer um panfleto e vou colocar tanto, porque na verdade assim, o kit degustação eu vou botar à venda no meu delivery, né? E aí em cada pedido eu vou colocar tanto o kit degustação que as pessoas vão ver quando entrar na minha loja lá para comprar, né? Outros doces, vai ver que é kit degustação. E eu vou colocar um panfleto que eu vou pegar e vou colocar quais os tamanhos dos ovos que eu não vou fazer. Eu não vou fazer muita coisa, gente, porque assim, eu não sei como é o mercado aqui da pasta, entendeu? Não sei se é tímido, se não é. Então não adianta a gente querer investir muito numa coisa que a gente não sabe como é que vai ter o retorno, né? Então o que eu vou fazer? Na verdade eu quero vender direto pelo delivery, né? Esses kits de degustação vai ser caixinha com 3 ovinhos, caixinha com 2 ovinhos de 50 gramas, né? E aí eu vou botar no máximo o de 150 gramas e o de 100 gramas. O de 100 gramas eu também pretendo fazer um kit, né? De ovinhos de 100 gramas. E o de 150 gramas aí no caso separado, né? Ou 150 ou 250, vou ver ainda. E aí eu saí agora, porque aqui em Portugal tem muita dificuldade de comprar essas coisas nas lojas. A gente acaba tendo que comprar pela internet. Quando você compra pela internet, primeiro que você não consegue ver o produto. Eu comprei esses potinhos aqui, ó, para fazer meus bolos no pote, que eu não estava achando onde eu ia aqui, ó. Tá vendo? O pote é assim, ele é muito largo. Então eu não gostei. Quer dizer, era 240 ml. Só que eu nem me preocupei, eu fui burra. Eu nem me preocupei em olhar a medida dele. Se eu tivesse olhado o diâmetro dele, eu ia ver que ele não estava legal. Porque eu gosto do meu pote é de 250 ml, na verdade. Mas ele é um pote, o diâmetro dele é menor e ele fica um pouco mais alto. Eu acho que fica mais bonito o bolo no pote. Assim eu não gostei. Aí eu vou deixar ali, que eu já comprei, não tem jeito. Eu vou ver se eu faço essas tortinhas de morango, de limão, de abacaxi. Que aí essas tortinhas eu acho que ela fica melhor ali, né? Vai ficar mais bonita. Então o que eu comprei hoje? Vou mostrar pra vocês. Rapidinho, gente, eu tô lavando essa louça, a água aqui parece que tá congelando. Ó, eu comprei essa forminha aqui, ó, da VWB, tá? De ovinho de 50, que é esse que eu vou fazer o kit. Comprei o chocolate, esse chocolate aqui é o nosso fracionado, que eles chamam aqui de sucedâneo. E comprei essas forminhas aqui de mini cupcake, onde eu vou colocar os mini ovinhos, né? Então vou mostrar pra vocês quando eu começar a fazer também as caixinhas. Eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês. E hoje esse vídeo, eu abri esse vídeo pra falar, né, dessa coisa que eu tô falando agora. E vou ensinar pra vocês também a fazer uma massa de coxinha, massa de batata, tá? Depois eu vou colocar direitinho aqui a receita, eu vou colocar para vocês aqui embaixo no box de informação, a receita vai estar aqui. O vídeo também eu vou colocar e vou modelar. Eu vou modelar as coxinhas, que eu vou voltar com as coxinhas pro meu delivery, porque eu tava só com doce. E às vezes a pessoa quer pedir, quer comer um doce, mas prefere comer um salgado antes e depois comprar e pedir um doce. Antes, quando eu
abri o delivery, eu coloquei vários salgadinhos. Eu coloquei quibe, eu coloquei coxinha, bolinha de queijo, coloquei bolinha de queijo com presunto, coxinha. Só que agora eu vou deixar só as coxinhas. E o que eu pretendo fazer? Eu pretendo fazer não só coxinha de frango. Eu pretendo colocar sabores, né? Outros sabores. Eu vou voltar agora só com a de frango mesmo. E depois eu vou colocar de carne seca, de calabresa, de queijo, né? Não agora. Agora eu vou botar só agora, quando eu botar agora liberado no livro, vão ser só as tradicionais mesmo de frango, tá? Então eu vou lavando aqui, vou botar o vídeo daqui a pouco da massa da coxinha, né? Pra vocês poderem ver como eu faço, essa é a forma que eu faço, né? Cada um tem o seu jeito de fazer. E eu já percebi uma coisa, toda vez que eu, por exemplo, eu faço isso há muitos anos, não fiz nenhum curso, eu aprendi, na verdade eu fiz sozinha, me lembro de um lado, lembro do outro, a minha mãe também sempre fez essas coisas, mas na verdade eu nem nunca perguntei pra minha mãe como é que ela fazia massa de coxinha dela. Foi uma coisa que eu fui aprendendo. As primeiras vezes que eu fiz, eu ia na internet, né? Que hoje em dia você dá um Google, você acha tudo que você quer achar, né? Falar que não acha é mentira. Você acha tudo. E a pessoa às vezes não tem dom. Então eu acho que eu nasci com dom para fazer esse tipo de coisa. Então eu comecei a fazer hoje em dia. E assim, todas as vezes que eu fiz, deu certo, né? Sempre deu certo. E se eu procuro inventar, que às vezes eu vejo a pessoa bota uma receita lá, eu pego uma receita que eu já sei que eu vou fazer, eu sei que dá certo, porque eu já fiz várias vezes, aí eu invento, eu tento copiar e fazer da minha... pelo menos comigo, cara, nunca dá certo, nunca dá certo. Toda vez que eu tento pegar, por exemplo, eu sei fazer um creme belga, tô dando um exemplo, aí a pessoa fez o creme belga dela lá e usou mais leite, ou usou mais chocolate, ou sei lá. E toda vez que eu tento fazer uma coisa que eu já sei fazer, que já dá certo, que eu já testei, e eu tento fazer porque eu peguei uma receita de uma pessoa, gente, nunca dá certo. Comigo nunca dá certo. O negócio fica ruim, não sei porquê. Então, por exemplo, essa massa de coxinha de batata foi uma das primeiras massas que eu fiz, né? Eu sempre fiz a massa da coxinha usando batata. E aí, né, a gente vai vendo, aí eu vi uma massa da coxinha sem a batata. E eu fiz. Deu certo? Deu. Só que eu acho que o sabor é um pouco diferente. Parece aquele salgadinho que você come. Salgadinho de várias... queijo, de salsicha, de não sei o que, de não sei o que lá, mas tudo com o mesmo sabor. A massa parece com o mesmo sabor, tudo parece que está comendo a mesma coisa. Então, assim, a massa da coxinha com batata é completamente diferente dessa outra massa. Ficou ruim? Não ficou ruim, ficou até boa. Porque o recheio também conta muito, né, gente? No meu recheio aqui eu uso cream cheese. Lá no Brasil eu usava catupiry, que a gente não acha essa massa, catupiry. A gente acha queijo cremoso, mas não o catupiry. Então eu faço o meu recheio com cream cheese. Eu uso Philadelphia. Então assim, às vezes, como eu já fiz aqui, da massa sem botar batata, mas eu fiz o meu recheio com cream cheese. Então, às vezes a pessoa não se repara muito, porque a minha cara, eu não boto aquela coxinha toda maçuda, mais massa do que recheio, eu boto às vezes mais recheio do que massa. Então não sente, mas eu mesma sou chata com isso. Então eu sei que a minha massa de coxinha com batata é muito mais saborosa do que a minha massa sem usar batata. É igual o risole. O risole, às vezes as pessoas usam a mesma massa que eu uso. O risole eu faço com leite, né? Eu não faço ele com todo leite, de leite puro, a massa de leite puro, que eu acho que, sei lá, não fica legal. Eu faço metade de leite e metade de água. E fica saboroso. Agora, o risole feito com uma massa da coxinha, só com água, não é o mesmo sabor. Não pode ser o mesmo sabor, né, gente? Você gasta mais um pouquinho, mas você entrega para o seu cliente um produto de qualidade, né? Então eu
Eu vou começar, eu tô terminando o almoço aqui, eu vou dar uma pausa no vídeo, vocês não vão nem sentir. E quando eu começar a fazer a massa da coxinha, eu volto aqui pra falar com vocês, tá bem? Aqui, então eu vou botar vocês aqui, ó. Essa aqui é a minha massa de coxinha de batata, tá? Aqui na panela o que que eu tenho? Eu tenho 500 ml de água, tá? De água, não é a água do frango não, gente, porque eu aprendi o seguinte: nem sempre a quantidade de coxinha que eu vou querer fazer, eu vou ter água do frango, né? Então eu optei por fazer essa massa. Então são 500 ml de água, 2 cubos de caldo de galinha, 150 gramas de batata espremida, né? E eu uso colorau para dar cor na minha massa. Vocês provam para ver se esses 2 cubos vai ser o suficiente. Por exemplo, aqui em Portugal eu já senti que o caldo, né? O caldo, né? Que é o caldo de galinha, ele não deixa muito salgado. Então vocês têm que provar para a massa de vocês não ficarem sem graça, né? E por que eu uso colorau? Eu uso colorau porque antes eu usava a polpa de tomate, mas eu deixei de usar porque estraga a massa mais rápido, né? Então eu prefiro usar o colorau, que ele vai dar cor e não vai estragar. A minha massa vai ter uma durabilidade maior. No caso aqui eu coloquei 2 cubos. Eu acho que eu vou precisar de um pouquinho mais de sal. Não, acho que eu não vou precisar não, tá? Então vocês vão deixar essa água aqui ferver. Quando ela pegar fervura, vocês vão jogar de uma só vez 350 gramas de farinha. A medida é, para cada 1 litro d'água, 700 gramas de farinha de trigo. Só que assim, quando vocês forem jogando, vocês vão ter que perceber se ela vai dar o ponto, se ela vai soltar da panela, se ela vai ficar aquela massa lisa e dando ponto. Por quê? Porque vai depender muito da farinha de trigo que vocês usarem, vai depender também muito do clima, quando vocês estiverem fazendo, se vai estar calor, se não vai estar. Então tudo isso aí vai influenciar no ponto da massa, tá? Então eu não posso, eu falei pra vocês a receita certa, a receita que eu uso, tá? Mas às vezes, dependendo da minha farinha, eu tenho que botar um pouquinho mais, eu tenho que botar um pouquinho menos, por isso que eu aconselho botando a farinha aos poucos. E deixar sempre um pouco reservado do lado, porque se vocês veem que vocês vão precisar de mais um pouquinho, daí vocês colocam mais um pouquinho, ou se vai colocando aos poucos, se vê que já tá bom, para de colocar, mesmo se a quantidade ainda não chegou àquela que é da receita, tá? E também não existe a marca X ou a marca Y, porque pode acontecer o seguinte, pode acontecer que naquela safra a farinha ela tá mais seca, a mesma marca ela tá um pouco mais seca. Então isso aí também não vou falar, que existe a farinha de trigo boa e a farinha de trigo ruim. Eu vou ali que eu vou pegar a minha farinha, porque eu tava fazendo bolo, e aí eu usei e guardei. Eu já tinha deixado, porque eu tô desde cedo pra fazer essa massa dessa coxinha. E aí daí eu fui fazer outras coisas, porque eu abri o delivery, tava faltando massa de bolo de chocolate porque acabou, tava faltando a massa tava faltando brigadeiro de chocolate, brigadeiro de ninho, então eu dei uma parada e fui fazer as coisas do meu delivery. Como eu falei antes, eu vou voltar com a coxinha. Por enquanto eu vou voltar só com a coxinha. Eu pretendo fazer o seguinte, fazer coxinha de vários sabores. Por enquanto eu vou voltar, que eu já vendi salgados, mas eu dei uma parada. Eu vou voltar agora só com a coxinha tradicional. E aí eu vou ver se eu vou colocar outros salgados ou se eu vou colocar outros recheios, várias coxinhas de vários recheios, né? Ó, tá começando a ferver. Quando ela pega a fervura, vocês abaixam um pouquinho o fogo e vai colocando a farinha. Eu tinha falado de colocar de uma vez só, mas eu lembrei desse detalhe, de que pode ser que precise, que seja já o suficiente ou não, né? Aqui eu coloquei.
Eu vou mexendo, agora é braço, gente. Agora não tem jeito, agora é braço. Eu vou mostrar pra vocês como é que fica o ponto. Aquela massa que ela não gruda na mão, vocês conseguem modelar bem rápido. Eu peguei essa colher aqui, mas essa colher ela é boa pra fazer brigadeiro, mas pra isso aqui é boa que ela é de madeira mesmo. Eu consigo mexer melhor. Eu vou filmar pra vocês também uma massa econômica pra fazer bolo no pote, pra fazer até bolo recheado. Porque antes as massas levava isso, levava aquilo, né? Só o custo da massa já era alto. Agora eu faço uma massa com 2 ovos, com água, que fica maravilhosa. Ó, gente, aqui, ó, tá vendo? Eu vou precisar de mais um pouquinho de farinha. Eu já coloquei aqui 350 gramas, que é o que a receita pede. Mas eu vou precisar botar mais um pouquinho, ó. Porque senão a massa fica mole, fica aquela massa pegajosa que você não consegue modelar os salgados. Ou até consegue, mas dá muito mais trabalho. A massa boa é aquela massa quando você pega, ela não gruda mais na sua mão. E você modela rapidinho. Eu vou fazer também os kits de degustação e vou fazer o panfleto. A cada pedido meu que sair, vou colocar o panfleto. Por quê? Eu aqui não tenho entregador. E aqui não funciona como funciona aí no Brasil, que a gente tem aquela entrega fácil do iFood. Aqui eu já até procurei saber se tinha entrega fácil no Glovo, mas não tem. Eu não posso usar os entregadores deles para uma coisa minha particular, para mandar entregar, não tem. Aí o que eu tô fazendo? O que eu vou fazer? Não tô fazendo não. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um panfleto com o meu cardápio e a cada cliente que pedir um pedido, ele vai levar esse meu cardápio da Páscoa. Então, se ele quiser, porque aí vai ser só um dia de entrega, né? Eu agendo todo mundo para entregar no sábado ou no máximo no domingo de manhã, no domingo da Páscoa de manhã. E aí eu pego e combino com o entregador, pago o dia dele e ele vem entregar meus pedidos todinhos, né? Aí eu vou falar que tem que encomendar pelo menos com os 2 dias de antecedência, né? Porque aí eu tenho uma programação de poder atender todo mundo, né? Tá vendo, ó? A massa ela já chupou toda a farinha, mas eu ainda vou botar mais um pouquinho, porque eu tô achando a massa um pouquinho mole, ó. E na hora que eu vou modelar, se ela não tiver no ponto bom, ela ficou horrível de modelar. Aí você perde um tempão. Quando a massa ela tá no ponto certo, você modela muito rápido. Qualquer coisa, né? Até mesmo a massa os brigadeiros, quando ele tá no ponto certinho, você modela muito mais rápido quando a massa não tá no ponto legal. Não chegou no ponto ainda, né? Porque agora a massa ela tá cozinhando. Conforme ela vai cozinhando, ela vai pegando ponto. Tá vendo? E salgado é uma coisa que rende, né, gente? Essa massa aqui, depois eu vou falar pra vocês quantas coxinhas ela rendeu. Quantas coxinhas essa massa aqui rendeu. E vocês veem que o custo é muito pequeno. Por isso que dizem que o lucro do salgado é muito alto. É uma coisa que dá trabalho, né? Principalmente com a gente que faz manualmente, né? Que não tem máquina de modelar. Dá trabalho. Mas é uma coisa que rende. Ó. A massa já soltou toda da panela, ó, tá vendo? Eu acho que ela pega até mais um pouco de farinha aqui.
Tá vendo? Por que não dá pra gente falar? Pelo menos eu não consigo, né? Tem gente que fala aí que afirma que é tanto. Eu nunca afirmo. Porque sempre acontece isso. Às vezes não, às vezes eu boto os 350 de farinha aqui na massa com 500 ml de água e dá o ponto certinho. Mas tem farinha que não. Tem farinha que eu sinto que a massa tá pedindo um pouquinho mais de farinha. E eu acabei, desculpa, gente, eu acabei não pesando pra ver quanto mais eu usei além dos 350 gramas. Agora, ó. Vou esperar ela chupar essa última farinha que eu coloquei aqui, ó. E já vai estar pronta. Tá vendo? Vocês pegam assim, ó. Tá vendo? É uma massa que ela não gruda na mão, tá vendo? Então chegou no ponto dela, ó. Tá vendo? Aí eu vou modelar todas as minhas coxinhas. O recheio. Pro meu recheio eu usei 250 gramas de frango, né? Cozinhei de peito de frango e desfiei. Vamos ver se vai ser o suficiente para essa quantidade aqui de massa. Mas aí eu venho falando tudo aqui pra vocês. Tá bom? Aqui a massa aqui, gente. Vocês vão dar uma sovada, né? Começa a abrir com o rolo, tá? Porque ela vai estar quente, né? Aqui em Portugal tá tão frio, gente, que a gente não sente nem queimar a nossa mão. Mesmo com a massa saindo, né? Só deu abrir mais 2 vezes com o rolo e já deu pra colocar a mão. Então vocês dão uma sovada nela, que é pra ela ficar lisinha, ó. A massa tem que ter esse ponto aqui, ó. Tá vendo? Quando ela não gruda mais na tua mão, ó. Tá vendo? Ela tá macia, mas ela não gruda na sua mão. Eu vou modelar aqui as coxinhas, né? Todo mundo sabe. A minha coxinha, ela pesa 18 gramas. Eu boto 18 gramas de massa e encho bem, deixo ela bem recheada. Ela pesa no total 25 gramas, cada coxinha minha. Eu vou modelar aqui, depois eu venho mostrando pra vocês, tá? Aqui, gente, eu vou pegar aqui, ó, fazer uma junto com vocês e depois eu vou adiantar meu serviço aqui, tá? Ó, eu tinha falado 15 de massa, né? Não, aqui eu uso 20 de massa e preencho bem com recheio, tá? Vou modelar uma. Ó. 20 de massa, vocês vão fazer uma bolinha. Daí vocês vão abrir bem, ó. Tá vendo? Deixa fazer uma casca bem fininha e enche ela de recheio. Tá vendo? Dá pra ver aqui? Tá vendo? E aí vocês enchem bem de recheio, porque ninguém merece comer uma coxinha só a massa, né, gente? E aí é só ir fechando, ó. Vai encontrando, ó. Vai encontrando no meio. E aí vocês vão ajeitando, vai modelando com a mão. Tira o excesso, tá? Aqui, ó. A coxinha tá pronta. Ela pesou, vamos ver. Tá com 27. Então, ela ficou com 20 de massa, né? Menos de 20, né? Porque eu tirei um pouco do excesso. E 7 de recheio. Tá? Agora eu vou modelar todas as coxinhas aqui, depois eu volto com vocês pra mostrar e falar qual foi o rendimento.
Meu recheio acabou, gente, olha só. Modelei essas daqui, ó. Deram 32 aqui. Eu ainda tenho 600 gramas ali de massa. E só que meu recheio acabou. E aí eu vou ter que fazer mais recheio amanhã. Eu fiz só, como eu falei, acho que foram 200 gramas só de peito de frango. Que eu cozinhei e desfiei. Eu vou fazer um cálculo certinho e venho falar pra vocês, tá bom?